Muito boa noite, meus amigos da Rede Amigo Espírita. Perdoe-nos a demora pelo início do nosso programa hoje, mas coisas que a tecnologia nos trazem de aprimoramento, também, em muitas circunstâncias, nos trazem desafios para que a gente possa vencer e verificar como é que anda a nossa fé em Deus, né? Então, as suas orações, as nossas orações, graças a Deus, chegaram no contexto e agora nós estamos, mais uma vez, no ar, transmitindo pela Rede Amigo Espírita, canal 5, mais um programa Página Aberta. Como também os amigos que quiserem acessar pela Rádio Fraternidade e Web TV Canal 3. Fiquemos com Deus e hoje nós estamos aqui, eu, José Queiroz, nossa esposa e companheira Mari Lourdes. Boa noite a todos. Para que a gente possa, pela continuidade, pela programação, dar um início a mais uma obra. Nós vamos hoje falar sobre o texto que está neste livro, Fonte Viva, né? Que é a psicografia de Franciscano Xavier e pelo espírito do nosso irmão Emmanuel. E hoje nós temos como tema a primeira mensagem que Emmanuel traz com o título Ante a Lição. E ele começa a sua mensagem trazendo o texto que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, que nos diz o seguinte: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então ele começa trazendo essa pequena reflexão de Paulo, e a gente só abrindo um parênteses antes de começarmos a ler o texto, né? Compreendendo que essas cartas que Paulo enviava aos irmãos era justamente para fortalecer naquele momento a continuidade do trabalho do Cristo. Então, veja bem, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E lembrando, né, que era um momento muito complicado para Paulo e para o cristianismo de então, porque a prisão de Paulo estava sendo realizada. E ali, abalando aquelas estruturas, né, do movimento que estava sendo iniciado com Paulo, diante do avanço do cristianismo que ele estava levando aos gentios, então eles ficaram como que abalados. E Paulo, então, não podia deixar de lado e propositadamente escreveu essa carta interessada a Timóteo, que era um jovem seguidor dele, uma pessoa que ele tinha muito ímpeto da verdade, para que pudesse realmente levar adiante a sua mensagem, a mensagem do Cristo. E Emmanuel, ele começa, né, depois da leitura da frase inicial aí, a descortinar com a sua síntese maravilhosa, justamente falando nesse sentido aqui, que ante a exposição da verdade, não te esquives da meditação sobre as luzes que recebes. Aí a gente vai verificando, né, Mary? Como é que Emmanuel ele vai levando as coisas a contextos, e a gente vê, para que a gente possa entender essa verdade, o que é que precisamos? Será que ficar apenas ouvindo? Será que ficar apenas prestando atenção vale a pena? Óbvio que não. A gente precisa ter um discernimento, um estudo. Isso. É interessante que ele coloca, né, ante a exposição da verdade, não te esquives de meditar. E a gente precisa compreender o que é essa meditação. É a gente ficar estando em contato com aquilo que é dito, né, ante a exposição da verdade. Não te esquives, ou seja, não deixes de meditar sobre as luzes que recebe. E ele deixa muito claro a exposição da verdade. E aí a gente precisa refletir justamente
que verdade. Que verdades são essas? Afinal de contas, no campo do conhecimento que o Espiritismo nos traz, que é um campo macro, cósmico, a gente não pode, eu sempre costumo dizer que nós não podemos buscar o entendimento que o Espiritismo nos traz, ficando limitados à Terra. A gente tem que alçar voos, a gente tem que se abrir a mente, né? Como diz aquela frase, se meu copo está cheio, o que é que eu devo fazer para que mais água preciosa que venha matar minha sede desce? Eu tenho que deixar aquele copo esvaziado. Então, eu tenho que me livrar de certos preconceitos que são estabelecidos nas minhas existências durante milênios. E muitas vezes esses preconceitos levam à cristalização de verdades que são as nossas verdades e não a verdade como ela tem de ser e como ela o é. E esses preconceitos, quando a gente não se dá conta deles, eles acabam cerceando, eles acabam limitando justamente o entendimento das questões. Por que será que é tão difícil as pessoas entenderem reencarnação? Por que será que é tão difícil para algumas pessoas ainda ter assim, certo preconceito, certa coisa a respeito do plano espiritual, como se o plano espiritual fosse um mundo secundário e não primário e formador de todas as coisas. A gente inverte essas posições justamente pelo cotidiano, né, das ideias que vão sendo firmadas e colocadas em evidência pela humanidade, que na verdade joga, né, situações e suposições muitas vezes para manter determinados paradigmas que, para o entendimento da verdade, eles muitas vezes terão obrigatoriamente de ser quebrados. Não é? E aí a gente vê, nesse mesmo contexto da verdade, né, já que Emmanuel, eu vou repetir a frase dele, que ante a exposição, ou seja, ante você estar ouvindo, sentindo, né, experienciando, verificando a questão da verdade, ele diz que a gente não deve se esquivar da meditação sobre as luzes que recebe. Joana de Ângeles, ela tem um livrozinho pequenininho, fantástico, que a gente descobriu em nossas pesquisas, chamado Momentos de Saúde. E olha o que ela diz sobre essa verdade. A verdade divina, que em suma é a nossa verdade. A nossa verdade não é a verdade da carne. A nossa verdade não é a verdade da família consanguínea. Eu sou de uma verdade divina, que transcende a isso tudo e continuará transcendendo. A verdade divina penetra-me e transforma-me. Olha que interessante. Não é, Mel? Isso, porque a gente compreendendo que a verdade, ela não é aquela que a gente imagina que hoje para mim é verdade, para você não é verdade. Não é isso. A verdade, ela é essa lei natural, lei que está na natureza, né? E a natureza é essa, a divindade em nós. E isso faz, por isso que o Cristo diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Então, quando Queiroz falou que nós precisamos sair dessa prisão dos preconceitos, é compreender essa verdade que está na lei, nas leis de Deus. Essa é a verdade, né? Não aquela que é do homem, é de nações, é de civilizações que passam, que mudam. Não, a verdade que está na essência da vida. Quando a gente vai compreendendo essa essência da vida, nós vamos nos libertando. O nosso irmão Neto Batista, participando aqui no chat, ele diz que cada um de nós tem a sua verdade. E a verdade absoluta está só em Deus. Isso aí transcende justamente esse entendimento que Emmanuel está trazendo aqui, né, que a gente até discutiu na primeira
na primeira lida, né, que a gente fez semana passada do Página Aberta, da questão de que cada indivíduo realmente ele está em si, mas esse está em si, ele tem que abrir-se para um contexto para romper as suas limitações. Afinal de contas, o que somos? Como disse Jesus, imagem e semelhança, né, de Deus. Somos luz, somos amor. Já imaginou essa dimensão ampliada e que o Espiritismo nos proporciona? E olha que Joana diz o seguinte: quando a gente se deixa impregnar por essa verdade divina, absoluta, como falou nosso irmão Neto, né, a gente vai se renovando. E todas as acusações que me fazem os frívolos e maus não me atingem, não me perturbam. Ou seja, eu vou no entendimento dessa verdade que é Deus, encontrando o meu contexto de paz. Aquela paz que Jesus falou, que eu vos dou a paz, mas não aquela paz do mundo, né? Que Emmanuel até disse que a paz do mundo é uma paz de preguiça, é uma paz que nos deixa em ociosidade, mas a paz do Espírito é uma paz que muitas vezes tem tribulações, tem dificuldades, movimento, né? Tem movimento, é constância, não é? Então, Emmanuel ele diz novamente lá embaixo, né? Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, olha a sutileza de Emmanuel. Quem fita o céu, ou seja, quem simplesmente olha o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Olha, Mariluz, que coisa fantástica essa apreciação do Emmanuel com relação à sutileza que a gente tem que ter para o entendimento dessa verdade. Ele nos faz um convite a refletir, né, como nós estamos percebendo e sentindo tudo ao nosso redor. Quando ele coloca, realmente, existe coisa mais bela do que a natureza, do que a gente perceber como um céu em noite de lua ou em noite de lua nova, como as estrelas ficam brilhando. Se você não tem essa sensibilidade de perceber os detalhes, as nuances, de contemplar. Às vezes as pessoas acham que contemplar é simplesmente ficar parado. Não, contemplar é estar inteiro sentindo aquilo. Aprofundar. Isso, se permitir. Então, ele coloca aqui, perceber, contemplar, fitar, ou seja, prestar atenção e se envolvendo naquilo, sentir, né? Então, quem ouve uma sinfonia sem abrir a acústica da alma, é você ouvir uma música sem sentir, você não se emociona. Às vezes, quando você está inteiramente, às vezes não, quando você está inteiramente integrado com aquilo que você está vivendo, você se emociona com a música. Mas se você tiver com o pensamento distante ou com várias preocupações, você não vai estar presente. Então, Emmanuel nos convida também a estar presente nos momentos em que nós estamos vivendo, observando, sentindo e refletindo sobre o que a gente está vivendo no momento. E nesse sentido, ele nos conclama também a um equilíbrio, não é? Porque o reconhecimento de qualquer verdade, principalmente essas verdades que transcendem e que muitas vezes eu sinto, mas a percepção ela é extrasensorial, ela não é física, né? Que é a percepção que o mundo espiritual nos traz dessa nossa realidade. A gente tem que ter esse equilíbrio entre a razão, que é o que nos faz, digamos assim, mover para a evolução do conhecimento,
e a emoção. Um equilíbrio entre razão e emoção, que é a outra asa que vai fazer-me abrir essa sensibilidade, não é, Mariluz? Abrir essa sensibilidade para, equilibrando a razão, eu poder avançar em paz. Né? Isso é fantástico. Porque essa contemplação ela não pode ser diferente, não pode ser alcançada se a gente não buscar esse equilíbrio. E apenas o contexto da reforma íntima é que vai fazer com que eu possa chegar nesse denominador. E a gente lembra de Kardec, porque isso aqui, em tudo na nossa vida, a gente tem que alicerçar e fazer com muita fé. A fé é móvel, né? É um móvel no sentido de ser uma mola propulsora que vai fazer o indivíduo alavancar para um entendimento, para uma questão, para um vencer de dificuldade ou qualquer outra coisa. Né? E o que é que Kardec diz sobre a fé? Fé e razão, mais ou menos emocional e a base da razão. Fé racional é só aquela que encontra a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então a gente não pode levar aquele lado da emoção que desestabiliza ou aquele lado simplesmente da razão que nos deixa frívolos, duros, diante da realidade que eu estou enxergando ou vivenciando. E aí ele continua, né, trazendo: debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita da queda. E aí, mais uma vez, ele nos faz o convite de estarmos com o coração aberto. Coração aberto para receber as mensagens, né? Porque o Cristo, com a sua suavidade, e a gente percebe, aquelas pessoas que receberam o Cristo quando aqui ele veio, né? E ele justamente diz: eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu vim para aqueles que estão com o coração aberto, que já querem sentir, querem mudar em si, né? Então, quando ele fala isso, que nós precisamos escutar as palavras inspiradas de pregadores, ou seja, onde a gente estiver, que esteja sendo falado. Quantas vezes nós estamos no centro espírita, né, trazendo às vezes para a nossa realidade, está havendo uma palestra tão bonita e nós estamos preocupados com coisas amenas. Estamos preocupados quando a gente sai dali, o trânsito, estamos preocupados com quando eu chegar em casa, o que fazer. Então, como nós vamos desgastando a nossa energia de concentração quando nós vamos colocando pormenores que não fazem naquele momento, não são importantes naquele momento, porque nós estamos nos ausentando de algo que seria muito alimento para a nossa alma. Então, mais uma vez, Emmanuel vem nos chamar a atenção de estarmos presentes, de estarmos atentos, de estarmos de coração aberto para receber. E isso, gente, ele coloca aqui sobre as palavras inspiradoras de pregadores ardentes. Mas a gente pode compreender também que isso é em tudo na nossa vida. Às vezes, quando um filho vem nos trazer alguma coisa, às vezes quando o esposo ou a esposa, o irmão, quando alguém vem para nós falar algo, às vezes agradáveis, e nós estamos tão distante do outro. Então o Emmanuel nos convida a estar perto, próximo, a ouvir com o coração, a sentir as pessoas, a estar numa interação verdadeira. E com muita calma, paciência, não é? Como o Neto Batista nos lembra aqui, dando que a gente precisa dar tempo ao tempo. Muitas vezes a gente entra naquela base de cobrança, naquela base de desespero, de precipitação, como você falou, e resolve. Não é? Aí a gente vê como é que a gente está andando. Neto diz o seguinte aqui: precisamos dar tempo ao tempo para alavancarmos dia a dia.
sem precipitações, também sem acomodação. Né? Sim. Sem acomodação. Não nos acomodamos muito por conta da falta de decisão em nossas vidas? Ele faz essa pergunta. Né? A falta de decisão, ela está muito atrelada à questão dessa falta de busca, dessa falta de foco naquilo que a gente está observando ou vivenciando. É aquela história, o indivíduo, ele fica como que tivesse, né, sempre que indeciso. E nessa indecisão, o que é que acontece? Ele não toma rumo nenhum. Acaba ficando perdido. E como ele pode, né? Isso aí é justamente esse desequilíbrio entre a questão da razão e da emoção, porque para entender a verdade, por isso que é fundamental, muitas vezes, muitas pessoas, muitos irmãos nossos, até muitas vezes nós mesmos, precisamos buscar a casa espírita, para um grupo, né, de evangeloterapia, um grupo de mútua ajuda, até mesmo de ajuda psicológica, de grupos terapêuticos, psicológicos, para que a gente possa buscar o que é que está nos dificultando essa visão, né, essa libertação. O que é que me proporciona essa coisa que me deixa tão preso e não me permite avançar? Aí vem um ponto muito interessante, como eu vinha falando antes e repito, da questão da nossa existência atual, que é, digamos assim, um átimo de momento, né, do consciente, que é só a ponta do iceberg. Então, a reencarnação, ela nos dá uma lucidez de que o que eu tenho lá atrás de minha trajetória é o restante, né? É o resto da gigantesca montanha que compõe o meu ser. E isso tudo, quantos e quantos vícios, quantas e quantas dificuldades, quantas e quantas ideias falsas e deturpadas que eu venho alimentando e continuando nessa minha trajetória. E se eu não estiver atento para começar a despertar para essa mudança, para essa transformação, é óbvio que o meu caminho fica difícil. É óbvio que o meu caminho fica travado, literalmente. Por quê? Porque se eu não abro a minha mente, razão, e a minha emoção, coração, para o novo, né? O novo no sentido de experienciar e de entender novos conhecimentos, buscar algo que realmente me satisfaça melhor, eu fico como que perdido nesse sentido. Né? Então, continuando aqui, ele diz o seguinte: inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente de novas revelações. Isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Então, só completando para a gente o raciocínio, ele diz: quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Então, quando nós nos queixamos que não estamos entendendo o Evangelho, a Boa Nova, né? E aí Emmanuel nos faz novamente o convite de que nós precisamos dispensar maior trato à lição ouvida. E eu lembro, eu lembro isso aqui, eu estava lembrando, quando eu conheci a doutrina, né? Através de você, e que a gente conversando sobre a reencarnação, aqui no início, para mim,
era difícil compreender, né? E, logicamente, quando nós estamos nas primeiras linhas do alfabeto da doutrina, a gente tem muitas questões, muitos questionamentos, os porquês. Só que em mim eu percebia que eu queria respostas rápidas para que eu pudesse entender. E você me disse uma coisa que foi muito interessante, e a partir dali, eu não posso lhe dar as respostas. Você vai precisar buscar por você mesmo. Se você quiser, eu posso lhe oferecer as ferramentas, né? Que era o quê? Os livros. A partir daí, você vai dedicar, e as suas dúvidas, com base no que você lê, a gente pode conversar. Mas eu não vou trazer, vamos dizer assim, de mão beijada para você todas as respostas. Então, muitas vezes, a gente quer o mais fácil, né? Quer um entendimento rápido. Então, da minha experiência, né, eu compreendi isso, e realmente, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente conversa, que a gente assiste uma palestra, que a gente participa de um grupo. Por que nas casas espíritas tem grupos de estudo? Por que a necessidade de estudos, às vezes sistematizados, que todas as casas têm? Para que a gente tenha, para que a gente comece a exercitar o estudo, a exercitar essa ferramenta de compreensão. Porque a doutrina, ela traz nuances muito profundas da vida, do dia a dia, de tudo que a gente possa querer compreender, mas nós precisamos buscar. Então, Emmanuel disse, de perder tempo com coisas que não têm significado tão importantes, busquemos estudar com afinco, com atenção, com questionamento, e daí o Espiritismo ser essa doutrina que nos leva ao raciocínio, à lógica das coisas, o entendimento. Então, você viu para mim muito, Queiroz, a sua... Pense que eu nem me lembrar mais disso, mas... a sua indicação, né? Sem dúvida, quem deve ter me inspirado, como sempre me inspirou na vida, foi o Mestre Jesus. Afinal de contas, Jesus usava muito disso, né? Como é que era o ensinamento dele? Parábolas. Ele não dava a verdade prontinha. Isso. O neguinho ou a neguinha que estivesse ouvindo, que começasse a trabalhar com tico e teco, né? Para poder buscar o entendimento em si. E isso é interessante porque a gente vê como a espiritualidade superior ela nos respeita. Sim. Porque a parábola, ela tem um entendimento que vai, né, do superficial até o mais profundo. E aí, cada pessoa vai, de acordo com o que pode comportar, entendendo progressivamente aquela verdade. E você falando isso, eu lembrando, né? Existe parábola mais significativa e profunda do que o semeador? Então, o Cristo se aproveitou, logicamente, porque a maioria daquelas pessoas eram agricultores, né? Então, naquele momento que ele coloca o semeador, era fácil de entender que se a semente caísse numa terra que não estava preparada, o que iria acontecer? Assim é o reino dos céus. Então, veja como o Cristo utilizava para que você, dentro do seu entendimento, no respeito ao entendimento de cada um, da sua verdade, como nos lembrou Neto naquela hora, nosso irmão Neto pudesse levar nesta comparação um raciocínio lógico e entender, né? Então, não é diferente hoje da revelação da doutrina, que nos coloca e traz essa realidade sem esse véu, né, para que a gente possa realmente aprofundar, porque nós temos condições de ir muito mais, de ir além no nosso conhecimento, quando a gente se permite a estudar. A gente, é tão interessante, Queiroz, isso, eu estava pensando agora. Nós passamos 9 anos do ensino fundamental, né? Mais ou menos de 9 a 10 anos, se você começar lá no jardim. Depois nós passamos mais 3 anos, né? Do primeiro ao terceiro. Depois nós passamos mais 5 anos na universidade para nos formar como profissionais. Então, e muitas vezes
repetindo lições, só que cada vez com um aprofundamento diferente. Não é? Uma visão mais aguçada, mais ampliada da mesma verdade, de acordo com o amadurecimento que a gente vai desenvolvendo. E por que nós às vezes não nos detemos no estudo com afinco do mundo espiritual, da espiritualidade? Por que muitas vezes nós vamos colocando isso em segundo plano? Que seria a realidade nossa. Seria não, é a realidade nossa. Einstein tem uma frase fantástica, porque eu acho que o homem começou a se perder mais no seu caminho quando ele inventou de desassociar a ciência da religião. Quando um grupo que era religioso começou a seguir por um caminho e aquele que era da ciência, do conceito do conhecimento humano, começou a seguir por outro. Com certeza foi a partir desse momento que a gente começou a perder, e feio, a trajetória da nossa evolução. E Einstein, ele lembra isso, né? O Espiritismo nos traz novamente essa base de unificação. Einstein, o que é que Einstein diz? Que a ciência sem religião é manca. Olha que interessante, a ciência sem religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. Uma leva à destruição, porque não vai ter o contexto de moralidade, de transcendência que a religião traz. E a outra, sem o apoio da ciência, na sua cegueira, acaba levando para muitos erros, como houve, né, na questão das inquisições, nas questões da deturpação da mensagem profunda que o Cristo trouxe, e o indivíduo acaba nessa cegueira tornando-se um fanático, um lunático, né? Então, o equilíbrio, a verdade, ela é equilibrada nos dois fundamentos. Para que eu, espírito, tenho que voltar sempre, continuamente, nessa etapa de trajetória aí, da evolução, né, do conhecimento, para a matéria? Para que eu tenho que trazer para isso? Porque eu não posso só evoluir lá, né, no plano do espírito. Esse contato que Deus nos proporciona é fundamental. Da mesma forma, o tempo de retorno, onde eu estou lá verificando o meu aprendizado tal, para novamente, na oportunidade, poder mergulhar de novo no estudo, né, na matéria, para continuar minha trajetória, é fundamental também. Então, evolui-se nesses dois aspectos, pelo aspecto material e pelo aspecto espiritual, até chegar àquele ponto da cristificação, que com certeza vai demorar ainda muitos e muitos milênios para a gente alcançar, mas que a gente vai alcançar. A gente chega lá, para que daí eu possa ser não aquele que mergulha, mas aquele que ajuda no contexto da própria criação, junto com Deus. Isso. Então, continuando, né? Emmanuel traz uma frase muito interessante, quando ele diz: dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com a sua graça. Olha só essa troca que ele faz, justamente, né, reforçando a necessidade do esforço da lição na sua essência, na graça, né? Olha, dediquemos algum esforço à graça da lição. Essa lição que chega suave para nós. Essa lição que toca a nossa alma e nos faz acreditar que nós podemos, que nós temos condições de transformar as nossas vidas, né? Que nós temos condições de melhorar o ambiente em que estamos, melhorar as relações em família e, consequentemente, melhorando assim em família, nós vamos melhorando a nossa sociedade. Ou seja, se nos esforçarmos no entendimento da lição,
a lição nos responderá com a sua graça. Porque é o exercício, não é? Quando a gente compreende a lição, quando a gente compreende os ensinamentos, quando a gente acolhe no coração e no nosso ser, nós vamos vivenciando a graça no dia a dia. E o que é a graça? Né? Nesse contexto, a graça, o Espiritismo nos traz uma lucidez bem maior com relação a outros irmãos, porque sempre há uma discussão muito ferrenha se é a misericórdia, se é a graça que salva, no sentido de misericórdia, de amor de Deus por nós, ou se é as obras. Há essa discussão até teológica aí de certos movimentos religiosos, mas o Espiritismo, quando nos traz a esse equilíbrio mais fundamental da razão com a emoção, a gente verifica que a graça, por ser justo misericórdia, o amor de Deus por nós, é também, para que ela possa nos alcançar, uma questão de sintonia do ser. Quanto mais o ser estiver harmonizado naquele sentido do caminhar reto, comprometendo-se com a sua existência, comprometendo-se com o seu caminhar, respeitando o caminhar dos outros, é óbvio que a sua antena, vamos falar nessa linguagem, receptora do que vem de Deus, estará muito mais larga, muito mais amplificada para receber o que vem da espiritualidade, para que receber o que vem nos alimentar, não é verdade? Porque essa energia que mantém o universo, que é Deus, é ela que nos mantém e que nos alimenta. Então essa graça que Paulo fala, nesse contexto aqui fantástico, quando ele diz aqui, dediquemos algum esforço à graça da lição, aquilo que vem de fundamental, e essa lição pode ser qualquer coisa. Não é só o contexto do que eu estou lendo no livro, não é só o contexto que a gente está falando o tempo todo aqui de visão, de entendimento, de relação, de comprometimento, de abertura para um entendimento maior. Então tudo isso, se a gente se dedicar ao que vem dessa mensagem maravilhosa, que é a mensagem que o Cristo nos trouxe, que é o guia e modelo, aquele exemplo mesmo, aquela luz para nos guiar e nos trazer realmente para que a gente possa ocupar com certeza o nosso lugar, Luiz. E também, estando nesse local de luz, fazer brilhar a nossa luz. Não é? Então, o Senhor te dará entendimento em tudo. A misericórdia de Deus, no momento que vai percebendo que Marilourdes, Queiroz, Reinaldo, Victor, Neto, Margarete, está alcançando o seu objetivo, no contexto da vida, essa base vai nos proporcionar muito mais entendimento, muito mais esclarecimento, porque é aquela história, Mary, quando a obra está pronta, aliás, quando o obreiro está pronto, o trabalho aparece, não é? E continuando, ele nos diz aqui, o apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo. Porque, então, o Senhor te dará entendimento em tudo. Considera significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna,
o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Então, veja o que Emmanuel, como ele fecha essa mensagem, né? Nos trazendo novamente, ele enfatiza o que significa examinar, né? Então, considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Ou seja, examinar significa atender, refletir e apreciar. E aí, quando ele diz, estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna. Que código é esse? O que é o Código da Vida Eterna? Pois é. E que código é esse mesmo? O Evangelho. O Evangelho, né? O Evangelho nos dá esse código moral, que se nós apreciarmos, daí nós gostaríamos de fechar esse trabalho de hoje, fazendo o convite para que cada um não se lembre toda semana de fazer o Evangelho no lar. Não se esqueça, né? Se lembre. Se lembre. Então, lembre de fazer o Evangelho no lar. Para quê? Para que a gente possa começar esse exercício na nossa casa, né? Para que a gente possa começar esse entendimento no nosso lar. Para que possamos trazer esse código divino para o nosso ser, o nosso ambiente familiar. E isso, veja só, esses apontamentos que o Evangelho nos traz, meus irmãos, nos transformam o nosso caminhar, nos dá condições de superar as adversidades, nos une aos nossos companheiros, aos nossos filhos, isso nos auxilia. Então, tendo assim o código da vida eterna, o Senhor nos retribuirá a nossa boa vontade, nos dando entendimento em tudo. Nós vamos compreender os porquês e paraquês do nosso dia a dia. A nossa amiga internauta Margarete Amaral, que está nos acompanhando, nos assistindo, ela disse aqui o seguinte, né? Se o ser humano ele sofre sempre por um medo. O medo leva ao sofrimento, né? Contagem do tempo. Ele fica preocupado com o tempo, com as dificuldades. Aí ela fala, o cachorro não consulta o relógio e os pássaros não se atrasam. É verdade. Aí ela diz o seguinte aqui, finalizando. Queremos esticar os dias felizes e encurtar os dias de sofrimento. Aí, minha amiga Margarete, para que a gente finalize hoje, né, com essa sua observação proposital e maravilhosa para o estudo de hoje, eu queria lembrar uma frase de Jesus, que fecha esse nosso estudo, sem dúvida, com chave de ouro. Quando Cristo disse, quem tenha ouvidos de ouvir e olhos de ver, que ouça e veja. Então, por ouvidos de ouvir, entendamos o emprego feito com atenção a algum significado. O medo tem um significado. A dor vai ter um significado. O sofrimento, a alegria vai ter um significado. Então, por ouvidos de ouvir, entendamos emprego feito com atenção a algum significado. Ao passo que olhos de ver não é só um ato de persuasão visual, e sim de convencimento, segundo lógica dos fatos, por minucioso exame. Não é? Eu achei muito interessante essa reflexão. A mensagem do Cristo, ela é sempre oportuna, sempre verdadeira e sempre tem o potencial, a força
de nos erguer e de nos dar o rumo que precisamos para entender o porquê das coisas, o porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê da luz. Ante a lição, possamos compreender tudo. Tudo isso. Meus amigos, o tempo que urge, né, não nos permite mais ir adiante. Eu espero que todos vocês tenham gostado das reflexões que foram trazidas na noite de hoje. Na próxima quarta-feira, com a permissão dele, estaremos mais uma vez aqui às 21 horas, horário de Brasília, com o programa Página Aberta. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Fiquem Que na paz de Deus Cristo. nos abençoe a todos nós. Muita paz.